O despertador tocou às 6h37, como sempre. Lucas abriu os olhos para o teto familiar, aquele pequeno ponto de umidade no canto que nunca secava. Respirou fundo, o ar frio da manhã entrando em seus pulmões. O ritual começava. Banho para café. A xícara azul com a pequena rachadura no cabo. Duas torradas, levemente queimadas no lado esquerdo, como preferia. Ele vestiu o terno cinza, o mesmo de todas as terças-feiras. Antes de sair, como sempre, ajustou o pequeno quadro na entrada, uma foto desfocada dele de Clara na praia, anos atrás. O beijou com os dedos, um hábito antigo. O caminho para o escritório era uma coreografia inconsciente. 7 minutos até a estação, o terceiro vagão, a porta da frente. As mesmas pessoas com suas expressões sonolentas. O homem do jornal, a mulher com a bolsa de couro desgastada. Lucas lia as manchetes no seu telefone, o mundo girando em notícias previsíveis. Nada escapava do script. O primeiro desvio foi tão sutil que ele quase o atribuiu ao cansaço. Na padaria onde comprava seu segundo café, o atendente, um rapaz jovem que sempre balançava a cabeça ao passar o cartão, simplesmente o encarou. Não balançou a cabeça. Não sorriu. Apenas entregou o café e o troco, seus olhos escuros fixos no rosto de Lucas como se estivesse vendo algo atrás dele. Lucas murmurou um obrigado e saiu, uma pontada fria na nuca. Era só um dia ruim para o garoto, pensou. No escritório, a sensação persistiu. Sua mesa, meticulosamente organizada, parecia realinhada. A caneta que ele mantinha paralela à borda do bloco de notas agora formava um ângulo imperceptível. O vaso com a suculenta artificial estava a 5 centímetros mais para a direita. Ele olhou em volta. Ninguém parecia ter entrado no seu espaço. Carol, da mesa ao lado, digitava furiosamente, como sempre. O zumbido baixo dos computadores e das conversas telefônicas era o de sempre. Mas o ar parecia mais pesado, como se antes de uma tempestade que nunca chegava. Ao longo do dia, os detalhes errados se multiplicaram como manchas de mofo em uma parede úmida. O relógio digital da sala de reuniões piscou 14h17 por exatos 20 minutos. Ninguém mais notou. A água do bebedouro tinha um soro levemente adocicado, diferente do gosto metálico habitual. As sombras no corredor, projetadas pela luz fraca do final da tarde, pareciam se alongar de forma não natural, alcançando seus pés por um instante a mais do que a física permitia. Ele via movimentos no limite de sua visão periférica, um vulto dobrando um corredor, uma silhueta parada atrás do vidro fosco da sala de conferências. Quando virava a cabeça, não havia nada. Apenas o escritório vazio, iluminado pela luz mortiça do crepúsculo. O ápice veio no caminho de volta para casa. O vagão do metrô, refletido na janela escura, ele viu a mulher da bolsa de couro sentada atrás dele. No reflexo, ela não estava lendo seu livro. Ela estava olhando diretamente para o reflexo dos olhos dele e seu rosto estava completamente imóvel, sem a fadiga habitual, apenas uma observação clínica e vazia. Lucas se virou de repente. A mulher estava com a cabeça baixa, imersa nas páginas, como sempre. Mas ele notou, as páginas do livro não tinham palavras. Eram apenas blocos uniformes de cinza. Seu coração batia forte contra as costelas quando ele enfim trancou a porta do apartamento. O lugar cheirava a ele, a limpeza e a solidão. Expirou aliviado. Aqui, dentro de seu santuário, as regras ainda se aplicavam. Foi até a cozinha para fazer um chá. Fervia água na chaleira, a mesma de sempre, quando seus olhos pousaram na foto na geladeira. Era ele e Clara, no mesmo quadro da entrada. Mas algo estava diferente. Na foto, ele estava sorrindo, sim. Clara também. Só que agora, Clara não estava olhando para a câmera. Seus olhos na foto estavam virados, ligeiramente, para olhar para o rosto de Lucas. E o sorriso dela não era o sorriso amplo e despreocupado que ele lembrava. Era um pouco mais tenso, os cantos dos lábios puxados para cima de forma muito precisa, quase um esgar. Ele arrancou a foto do imã. Suas mãos tremiam. Era a mesma foto, tinha que ser. A moldura, o desfoque no fundo, a mancha de um sorvete na barra dos seus shorts. Apenas o detalhe do olhar e do sorriso tinha mudado.
Ou sempre foi assim e ele nunca notara? A noite caiu sobre a cidade, mas dentro do apartamento de Lucas, o silêncio se tornou uma presença sólida. Ele verificou todas as fechaduras, todas as janelas. Sentou-se no sofá, a TV ligada em um canal de notícias mudas. As imagens passavam, acidentes, políticos discursando, previsão do tempo. De repente, o sinal falhou. A tela ficou coberta de chuva estática por um longo momento, e então uma imagem surgiu. Era uma filmagem granulada de um corredor de escritório. Vazio. A câmera tremia levemente. Lucas se inclinou para frente, os olhos arregalados. Era o corredor do seu escritório. Ele reconheceu o quadro torto na parede, a planta morrendo perto da janela. A filmagem continuou, imóvel. Então, uma figura entrou no quadro, de costas. Caminhava com uma familiaridade perturbadora. Era ele. Ele viu suas próprias costas, seu terno cinza, seu jeito de andar. A figura Lucas parou no meio do corredor, exatamente onde ele havia parado mais cedo ao sentir o frio na nuca. E então, lentamente, a figura começou a se virar para a câmera. O rosto começou a aparecer no perfil. Lucas gritou e desligou a TV com um clique selvagem do controle. A sala foi engolida por uma escuridão profunda, quebrada apenas pela luz fraca do poste na rua. Sua respiração era um furacão em seus ouvidos. Era um pesadelo. Tinha que ser. Ele estava exausto e estressado. A mente pregava peças. Decidiu ir para a cama. O sono, se viesse, apagaria tudo. No quarto escuro, ele se enfiou sob os cobertores, virando de costas para o vazio do ambiente. Fechou os olhos com força, concentrando-se na escuridão atrás das pálpebras. Minutos se arrastaram. Aos poucos, a tensão começou a se dissipar, substituída por uma exaustão pesada. Ele estava quase adormecendo quando ouviu. Era um som baixo, vindo da sala. Um arratar. Asterisco, essararara, asterisco. Como alguém andando de pés descalços, muito devagar, sobre o carpete. O coração de Lucas congelou. Ele não se moveu. Prendeu a respiração. O som parou. Talvez fosse o prédio, os canos, sua imaginação. Então, veio outro som. Mais suave ainda. O som de um quadro sendo ajustado na parede. Um leve asterisco toca asterisco de madeira contra a parede, seguido pelo deslizar silencioso do objeto até encontrar sua posição. A foto. Alguém estava ajustando a foto na entrada. O sangue correu frio em suas veias. Ele estava sozinho. Tinha verificado as fechaduras. Sua mente, agora totalmente alerta e aterrorizada, começou a processar uma informação que seus sentidos haviam coletado sem que ele percebesse. O cheiro. Um cheiro fraco, quase imperceptível, que não era dele, não era do seu sabonete, não era do seu café. Era um cheiro neutro, limpo, como ar-condicionado e papel novo. O cheiro do seu escritório. Asterisco, ponto asterisco. O sono estava no corredor agora. Mais perto. Alguém vinha em direção ao quarto. Não com passos rápidos ou furtivos, mas com a cadência calma e medida de quem conhece o caminho. De quem faz isso todos os dias. Lucas não conseguia se mover. Seu corpo era de pedra. Seus olhos, arregalados na escuridão, fitavam a porta entreaberta do quarto. A fenda de escuridão ainda mais escura. O som parou do lado de fora da porta. Um silêncio absoluto, mais aterrorizante que qualquer ruído. Ele podia sentir uma presença ali, do outro lado da madeira, parada, talvez olhando para a maçaneta, talvez olhando através da fresta. Então, a maçaneta começou a girar. Lentamente. Sem pressa. Com um clique suave e oleoso, a trava se retraiu. A porta começou a se abrir, rangendo levemente nas dobradiças. A fenda de escuridão se alargou, tornando-se um retângulo negro que engolia a luz fraca da janela. Lucas fechou os olhos. Era o que se fazia nos pesadelos, não era? Fechar os olhos e esperar para acordar. Ele os apertou com tanta força que viu explosões de luz colorida. Sua mente, em pânico, agarrou-se ao último fragmento de lógica. Era um sonho. Um sonho vívido e horrível. Quando abrisse os olhos, seria de manhã, o despertador tocaria e tudo voltaria ao normal. Os detalhes errados se dissipariam como fumaça. O rangido parou. A porta estava aberta.
O silêncio era tão denso que doía. Ele não ouviu passos entrando, mas sentiu. O ar no quarto mudou e ficou mais frio, mais ocupado. Aquele cheiro de escritório, de ar estagnado e eletricidade tornou-se mais forte, envolvendo a cama. Algo estava no quarto com ele, parado ao lado da cama. Lucas manteve os olhos fechados, suas pálpebras tremendo. Rezou para o despertador tocar. Rezou para acordar. Sua rotina. Sua rotina salvá-lo-ia. 6h37. A xícara azul rachada. O terceiro vagão. Ajustar o quadro. O beijo de dedos na foto. Ele sentiu um peso no lado da cama, como se alguém tivesse se sentado na beirada do colchão. O cheiro agora era sufocante. E então, uma voz. Não era um sussurro ameaçador, nem um rosnado. Era uma voz comum, plana, quase entediada. Uma voz que ele conhecia tão bem quanto a sua própria, mas ouvida do lado de fora pela primeira vez. A voz disse, muito perto de seu ouvido, com a clareza cristalina de um fato óbvio: Lucas, acorde. Você está atrasado para o trabalho. E no instante em que a voz falou, dentro da escuridão de seus olhos fechados, Lucas viu, com uma clareza absoluta e terrível, o rosto no quadro da entrada. Não era mais ele e Clara. Era ele, sozinho, sentado à sua mesa no escritório, com a cabeça levemente inclinada, olhando para a câmera com um sorriso vazio e os olhos muito, muito abertos. E ao fundo, refletida no vidro escuro da janela do escritório, a silhueta de alguém parado atrás dele, dentro do quarto escuro, observando. Os olhos de Lucas se abriram. Do lado de fora, o primeiro raio de sol da manhã começava a clarear o céu. No travesseiro ao lado, o relevo estava liso e vazio. O apartamento estava em silêncio, tudo em seu lugar exato. Na sala, o quadro na entrada estava perfeitamente reto. Do quarto, veio o som suave e mecânico do despertador começando a tocar.